como parte do trabalho, então vou fazer um vídeo aqui breve sobre o que a gente se limitou a pesquisar, né, dentro das propostas ali do primeiro bimestre, que seriam as opções, né, a gente optou pelos gastos do Poder Judiciário na esfera penal, criminal. Então, nos limitamos aqui ao segundo bimestre sobre os gastos, né, dentro do Poder Judiciário, com os advogados dativos. Então, o que são os advogados dativos? Eles atuam como defensor público, auxiliando a comunidade da cidade conforme a orientação do Poder Judiciário. Entretanto, o mesmo não pertence ao quadro de servidores públicos do Estado, tampouco cria vínculo empregatício com o governo estadual. Caso não haja serviço de assistência judiciária no Estado por servidores do Estado, caberá a indicação de um advogado ativo, por parte do juiz, às pessoas hipossuficientes para assegurar direitos garantidos, previstos na Constituição. Então, ele pode atuar como advogado ativo, aquele advogado que esteja devidamente inscrito na OAB, do seu respectivo estado e cadastrado na ficha semestral confeccionada pela própria OAB. Então, a gente também fez um levantamento, que vai estar ali no guia orientativo, sobre os processos analisados por advogados dativos no Paraná. Então, ao analisarmos a Celeuma, que é um poder público judiciário com uma gama de atuação gigantesca e com inúmeros processos para serem analisados pelos defensores públicos do Estado, fica evidente a necessidade da utilização de advogados ativos para darem vazão aos processos judiciais ou extrajudiciais. Então, verificando os últimos 3 anos, 2020, 2021 e 2022, nos meses de agosto, setembro e outubro dos respectivos anos, podemos observar o crescente aumento das demandas judiciais de forma que os gastos do governo estadual com advogados dativos aumentou de grande significância, impactando diretamente e notoriamente no orçamento do Estado. Então, no guia orientativo aqui vai estar um gráfico, explicando aqui mais ou menos os gastos e o aumento, de demandas. Então, em 2020, no mês de agosto, 2021, no mês de agosto, foram 7.174 ações, analisadas ali e feitas pelos advogados dativos. Em 2022, esse número aumentou para 13 mil, ou seja, quase dobrou. Então, esses gastos aí, consequentemente, dobraram. E tendem a aumentar, E podemos observar que em outubro de 2020, tinha uma demanda de 12 mil recursos, sendo analisados por esses advogados. Em 2021 aumentou para 16 mil e 2022 ficou em 16 mil também. Então, houve um aumento exponencial, como a gente bem levantou aqui. E o gasto também a gente levantou. Em 2021 houve um gasto de 22 milhões, com os advogados dativos. Em 2022 esse gasto está em 31 milhões de reais. Então, é um gasto aí bem relevante para o poder público, dentro do estado aqui paranaense. Outros dados interessantes também são os dados estatísticos da Defensoria Pública do Paraná, onde são nítidos os números exorbitantes de ações judiciais e extrajudiciais para a Defensoria Pública do Estado do Paraná. Então, a Defensoria Pública também está com uma demanda muito grande de ações, E como essas demandas são muitas e não há defensores suficientes, então são contratados os advogados, para auxiliar aí nas vazões dos processos, para que dê andamento às ações judiciais. Houve também aqui um ajuste na tabela de honorários, no pagamento para esses advogados dativos. Então, houve um aumento em 2019, um reajuste nessa tabela, também ocasionando ali certos valores a mais, para o pagamento. Então, temos mais aqui gratuidade da justiça, também foi feito esse levantamento aqui para quem faz jus a esse benefício. E para finalizar, trazemos aqui que é importante ressaltar que há gastos públicos que são investimentos diretos para a população. Então, a Defensoria tem crescido nos últimos anos lentamente sem aumento de recursos do Estado, mas chegou um momento em que não há mais como avançar para atender melhor a população sem ampliar receitas. Por isso, a Defensoria tem trabalhado
em conjunto com o governo estadual, que se mostrou muito sensível ante essa necessidade de ampliar a assistência jurídica gratuita à população, afirmou o defensor público-geral André Ribeiro. Então, os defensores públicos do Paraná realizaram uma média de 37 atos por dia em 2021, né, um número muito assustador. O dado considera 10 atendimentos diretos à população e 27 atos extrajudiciais e judiciais, como ofícios necessários para conseguir documentos assistidos ou participação em audiências, petições e recursos. Então são números aí bem assustadores, né? Então o que nos chamou a atenção, né, para a elaboração desse trabalho. E temos aqui também um levantamento que a Defensoria Pública ela tem atuado, total de defensores atuando são 104 defensores públicos aqui no Paraná, sendo 66 aqui na capital e 38 no interior do Paraná. Então, apenas 18% das vagas estão preenchidas. Então, há uma defasagem, né, no preenchimento dessas vagas, o que acarreta aí a necessidade de contratação de advogados dativos, né, sendo um gasto extra do Poder Judiciário, sendo que poderia, né, ser resolvido aí com o preenchimento das vagas e equilibrando as contas, né, dos pagamentos aí, dos defensores públicos. Então, o vídeo, né, para não ficar muito extenso aqui, cumprindo a determinação do tempo, fica até aí, né, nosso questionamento, e obrigado a todos.